Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos para que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos traz leituras bíblicas belíssimas e põe como centro uma união estreita de Jesus e Pedro. E nos faz também questionar a nossa missão de cristãos e cristãs batizados e batizadas. Quando somos batizados e batizadas, recebemos de Jesus um mandato. E devemos perguntar-nos cada dia se exercemos com fidelidade esse mandato. Nós não exercemos em nosso nome, a partir do nosso ponto de vista, mas a partir daquilo que Deus nos ensina e pede que nós propaguemos. A primeira leitura nós ouvimos uma bela passagem que fala de uma pessoa, Eliaquim, recebe do rei as chaves do palácio real. E, recebendo as chaves, ele tem a missão de intermediar entre o povo e o seu rei a comunicação, o acesso. Ele tem a missão de buscar, fazer chegar ao rei os anseios do povo, de chegar ao povo a mensagem do rei. Portanto, quando ele fala, ele não fala em nome de si,
Mas ele fala em nome daquele que confiou a chave. E assim, todos nós somos convidados a viver com fidelidade aquilo que o Senhor nos convida e espera que nós vivenciemos. Fiéis discípulas e discípulos de Cristo. Esta leitura mostra o reinado de Davi, que recebe um responsável pelas chaves. Para nós cristãos, a figura de Pedro é esse que recebe as chaves para também nos ligar ao Senhor, guardar com carinho todas as mensagens que o Senhor pede que passe, que haja e que vivencie com os seus. O salmo de hoje é uma súplica belíssima. O crente busca agradecer a Deus, porque quando suplica é ouvido. Ó Senhor, de coração vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Uma atitude de louvor. Por quê? Eu agradeço o vosso amor de verdade, porque fizestes mais do que prometestes. Que beleza! Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres. Olha que bela oração. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres. É extraordinária essa relação. E de longe reconhece os orgulhosos. Epa! Reconhece quem tem um coração orgulhoso. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Continua a agir em mim. Faz de mim um instrumento teu, já que iniciaste. A segunda leitura, Paulo nos chama a atenção para essa beleza que o crente professa no Salmo, a grandeza de um Deus que a gente não consegue entender. Como amar aqueles de cabeça dura? Aqueles que são muitas vezes, como dizia minha avó, mal ouvidos. Olha, riram, né? Ô menino mal ouvido, porque não escuta a voz da mãe, do pai, dos que ensinam. Esse Deus é extraordinário, é imperscrutável, mistério, e que é apaixonante. E Paulo diz assim, então tudo que somos, que temos, que vivemos. E o último versículo da leitura fecha, na verdade tudo é dele. Tudo por ele e tudo para ele. Tomemos consciência disso, versículo 36. Não nos apossemos do que é de Deus a partir dos nossos caprichos ou conceitos pessoais. Tudo é dele, por ele e para ele. Que maravilha! E o evangelho de hoje, segundo a literatura bíblica, Jesus está ali com os discípulos nas nascentes do Jordão, aos pés do monte, no extremo norte de Israel, divisa com o território pagão. E aí dá para entender bem, olha só, já extremando com o território pagão. E aí Jesus, tendo convivido com seus discípulos, ensinou, fez catequese, curou, passou situações adversas. Então Jesus ali poderia fazer uma espécie de prova para ver se os discípulos assimilaram bem o conteúdo. Tipo assim, vou fazer umas perguntinhas sobre o que eu ensinei no Sermão da Montanha, viu, Marcos?
capítulos 5 a 7 de Mateus. Olha, eu vou fazer umas perguntinhas sobre isso. Não. Jesus não foi especular acerca do conteúdo que ele ensinou e transmitiu, que ele viveu. A pergunta de Jesus é bem mais profunda. O que estão dizendo aí sobre o Filho do Homem? O que dizem por aí sobre o Filho do Homem? Eita, ele tem umas atitudes bonitas. Olha, ele parece João Batista, que veio para denunciar as injustiças, até foi decapitado porque denunciou a infidelidade no matrimônio. Foi decapitado porque denunciou a falsidade. Então falam que ele é parecido, ele é como profeta. Olha aí, tem os traços de profeta. Ele é como Elias. Traços de Elias. Tá bom, esses são traços. São características. Tá, o povo pode até julgar pelas características. E aí Jesus faz uma pergunta crucial, que dispensa perguntar acerca do que foi assimilado pelo conteúdo dele transmitido. E para você, quem sou eu? Eita! Estão dizendo aí que é um profeta, que é João Batista, que é Elias, para você. Estão dando características. Mas e você? Diz o quê? Essa aqui é uma pergunta que não dá para pesquisar pelos outros. Tem que partir de uma experiência pessoal com Jesus. Mas uma experiência de crente. De quem acredita. De quem abraça a causa daquele que ensinou. De quem deixa-se levar por ele. Segue-me. E aí Pedro responde de forma mais profunda. Você não é só alguém que tem características de João Batista? Você não é só um profeta como Jeremias, como Elias? Você é o Messias, tá? Mas muita gente se fazia de Messias. Essa primeira parte da resposta até que não foi lá. Porque até reis ungidos, Messias significa ungido. Reis eram ungidos para reinar, então era Messias. Mas aí vem a segunda parte. Qual é a segunda parte? O Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Chega, arrepia. Mas não é um Messias que é ungido como qualquer outro. Tu és o Filho do Deus vivo. Eita, que beleza. Tu és o Filho de Deus, não é um Messias qualquer, dos que se apresentaram ou se apresentam. Diz a história que até reis reivindicavam para si a palavra Messias, porque eram ungidos para reinar. Mas tem aquele que é o Filho do Deus vivo. Aí a beleza, pá! E aí Jesus elogia. Jesus quer justamente esta profissão de fé, esta prática. E você, em quem você acredita? No que você acredita? O que você ouviu no Sermão da Montanha, no Sermão Eclesial, no Sermão Missionário? Você acha que saiu da boca de quem? Do Messias, Filho do Deus vivo. Ah! E aí muda o nome de Simão. Agora tu és Quefas. Tu és pedra. Eita! Tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta profissão, esta convicção inabalável, eu vou construir a minha igreja. Olha que beleza. Os poderes do inferno não prevalecerão sobre ela, diz Jesus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha, nos lembrando a primeira leitura, quando ele assim recebeu as chaves do rei. Nós encontramos inúmeras vezes vários ícones, imagens, pinturas da figura de Pedro com uma ou duas chaves na mão. Não é para mandar, mas é para entender
que Deus confia à igreja a salvação. Quando Ele dá poder de perdoar os pecados, de ligar e desligar. Então Pedro tem essa missão de, como ele é assim, ligar as pessoas a Deus. Deus não precisa de intermediários, mas Ele confia. Ele confia à igreja essa beleza. Mas Ele confia para que nós acreditemos e sejamos missionários a partir daquela profissão de fé. Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Que maravilha. E aí vem a pergunta para nós. Em quem nós confiamos? Quem é Jesus para nós? Hoje, estamos num mundo que empurram confusão na nossa cabeça. Veja que Jesus, com a pergunta, Ele não queria perguntar o que você ouviu lá na missa hoje? Foi um evangelho bonito, o evangelho de Mateus, a carta aos Romanos, o evangelho, a profeta Isaías, um salmo belíssimo de reconhecimento da grandeza de Deus. Para você, quem foi aquele que mandou essa palavra ao teu coração? Não é uma mera transmissão de conteúdo, mas é um caminho a ser seguido. E aí essa resposta, muitos hoje têm uma confusão grande. Somos cristãos ou não somos? Quando Jesus, e para você, quem sou eu? Um grande profeta? Alguém parecido com João Batista? Um Elias? Ou eu sou o Filho do Deus vivo? A quem você aderiu incondicionalmente? Por que o padre está falando isso? Porque hoje, muitas pessoas estão confusas, seguindo pregações, até dos que se dizem pastores da igreja, para confundir a cabeça. Quando um não cristão, quando alguém que nem tem fé defende um aborto, a gente até nem se espanta. Mas um cristão, e o pior é quando se desvirtua o nível da reflexão. Quando se fica com discursos que esvaziam o sentido do lutar pela vida. E vocês sabem, recentemente, inúmeras são as mensagens de fiéis confusos com um problema recente que foi publicado, fora os que não são, de aborto. São inúmeros os confusos. Por quê? Porque tem cristãos, até pastores, quando digo pastores, padres, que levantam uma bandeira com um argumento tão superficial. De outros, repito, a gente até... Porque ninguém está aqui com o extremismo de condenar. É defender a vida. E quem não é cristão, a gente não se espanta. Que vai até criticar a nossa fala. Não acredita que... Mas o cristão, como concebe isso? Então, quando você diz, não deveria abortar. Então, condenar. A igreja nunca condenou a mulher, a criança, a mãe? Nunca. Quando se defende uma vida, não é em detrimento da outra. Mas vem os discursos. Só pensa na criança que foi abortada e na mãe. Mas nunca se deixou de pensar na mãe. Veja a profundidade da reflexão. Se fala tanto de profetismo. Os profetas de Deus. Cadê a profecia? Profecia é a favor da vida. E os que defendem a profecia ficam com discursos rasteiros. Mas deve-se pensar também. Nunca se deixou de pensar na mãe. E se tem tantos argumentos, né? Doenças. A medicina hoje está tão avançada que as forças que nós investimos para tornar o aborto uma realidade, faria-se uma terapia curativa nas suas mais diversas dimensões.
E o pior é que você pega cristãos, até pastores, que divulgam em suas redes sociais charges irônicas de um argumento medíocre, rasteiro. Tipo o charge, um grupo defendendo a vida com um cartaz contra o aborto, e esse mesmo grupo, uma criancinha pobre pedindo ajuda, e a pessoa diz, você já nasceu. E lá tem assim, pronto, nasceu, esqueceu. Veja que argumento. Veja que a premissa argumentativa é demoníaca. Então, se parte desse princípio, para não ter criança pobre no mundo, todas as crianças devem ser abortadas. Nós não aprofundamos a reflexão como cristãos. Ninguém está condenando a mãe porque não deve ser condenada. Coitada, é instrumento de manipulação. Ah, mas a mãe tem o direito de decidir. Ué, diz que 10 anos tem condições de decidir sobre 2 vidas. Porque os jornais dizem assim, a mãe tem o direito de decidir. Mas se diz que com 10 anos não tem condições de decidir? Claro, tem outras coisas. Quando se fala em diminuir a maioridade, não pode. Mas com 10 anos eu posso decidir sobre a vida? Na verdade não foi uma manipulação. E aí a gente fica com discursos rasteiros. Estou falando de cristãos. Estou criticando quem não é cristão, porque é a posição deles. Mas para cristãos, para você, quem sou eu? Você entendeu o que eu ensinei? Você entendeu quem foi que te transmitiu esse ensinamento? Você é fiel? Olha, Paulo, tudo dele, por ele e para ele, e você está desviando. Não nos deixemos iludir por discursos bonitos, que até convencem e confundem aqueles que não fizeram essa resposta. Para você, quem sou eu? E dependendo da sua resposta de quem sou eu para você, que valor tem o meu ensinamento para você? Que Jesus nos ajude a refletirmos em favor da vida. E refletir a favor da vida não é ficar a favor de um e contra outro, não. Todas as vidas, todas. Vamos viver pela profecia da vida, não pelos falsos profetas. Nesse dia queremos agradecer a Deus pela vocação de todos vocês, leigos e leigas, que fazem a igreja acontecer na sua missão, que fazem o sabor ser espalhado pelo mundo, mas como cristãos o sabor a partir do Evangelho. Quem sou eu para você? Que peso tem a minha palavra para você? Que Jesus nos abençoe e nos guarde nesse mundo tão conturbado e, como o salmista dizia, tão cheio de confusão, mas o Senhor veio e me socorreu. Quem está com Jesus, ninguém não perde a vida. É tanto que aqueles que tinham dificuldade foram decapitados, foram pregados na cruz de cabeça para baixo. Os apóstolos, porque acreditaram até o fim, não se deixaram levar por discursos bonitos e politicamente corretos. Nos custa constrangimentos, ironias e tantas outras coisas ser fiéis. Mas para os discípulos e para o próprio Jesus custou a vida. De pé professemos a fé.